Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da série Espírita. Tu que vens a este diminuto canal ABC da Ciência Espírita para desfrutar de pequeníssimas oportunidades de estudo fecundo sobre a ciência espírita, abrindo-se novos horizontes. Quem sabe dispersa em ti oportunidade fecunda de transmitir esses conhecimentos a outros amigos e amigas que a ti possam vir em busca aí de auxílio e consolo, para que suas palavras possam ser revestidas de conhecimento, antes de mais nada, fecundo, com razão e explicação à luz dessa doutrina maravilhosa. E como sempre fazemos, hoje, dia 28 de abril de 2024, abrimos a lição do nosso querido livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo nosso venerando irmão Emmanuel. A lição é 52, dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. E nos traz a explicação amorosa, Emmanuel. Certificando seu homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos, qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Maravilhosa lição que nos traz Emmanuel, com a sua simplicidade nas palavras, porém com a imensa riqueza no conteúdo, nos fazendo refletir da importância de como nós ministramos os dons que nós recebemos por misericórdia de Deus, para que possa auxiliar a nossa jornada evolutiva. Mas como aqui diz Emmanuel muito maravilhosamente, queres o dom de ensinar, faze-te amigo dos que ministram o conhecimento. Queres o dom de curar, começa amando os doentes.
interessando-te pela solução de suas necessidades. Irmão e irmã, nem sempre a cura é aquela possibilidade de auxílio material, mas é simplesmente o início pela qual começa-se a cura, que é através do nosso pequeno interesse, mas um interesse desinteressado. Um interesse na pessoa, naquelas angústias, sem nos penetrarmos nas lamentações e nas angústias, ampliando nossas potências internas para que possamos, através de nossa conversação, influirmos verdadeiros passes magnéticos de consolações, através, na maioria das vezes, de uma conversação sadia, uma conversação reta, edificante e com possibilidades não do cientificismo, como vamos ver daqui a pouco, mas com as lições amorosas e, sobretudo, racionais que a doutrina espírita possa ofertar no momento oportuno, através de pequenas pílulas. Sejamos portas para nós mesmos, estejamos certos de que a fechadura ela tem uma única chave, que é o ensinamento maior de Cristo. Então chegamos ao nosso episódio número 61, ao estudo desse maravilhoso livro Missionários da Luz. Hoje, capítulo 16. Vamos falar sobre incorporação, educação científica e moral. Como sempre falamos, né? Nós utilizamos aí o livro Missionários da Luz, obra que foi psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz, publicada pela Federação Espírita do Brasil em 1943. A lição tem um título Incorporação. É um capítulo que fala sobre a incorporação mediúnica de um antigo trabalhador espírita de um grupo, que esse grupo, né, desejava a sua comunicação. Então, nesse capítulo, André Luiz penetra nos trabalhos de incorporação mediúnica no centro espírita, acompanhando a zelosa orientação dos dirigentes do plano maior. Os mecanismos científicos da preparação orgânica da médium, que se encontrava em prova redentora com o marido, e do próprio comunicante, que em vida ele próprio desabonava a médium com infundadas críticas de mistificação, a título de razão cristã, quando destituída da lição moral. O capítulo, além dos amorosos conhecimentos da ciência espírita, também é um alerta ao cientificismo doutrinário. Portanto, de maneira geral, o título, né, é sobre incorporação, e o capítulo trata da incorporação mecânica, né? Ou seja, naquela em que o espírito, né, ele fala por meio das vias vocais da médium. Então, o capítulo vai tratar inicialmente da harmonização e auxílio preparatórios à médium, né? E vai fazer um alerta sobre o cientificismo espírita, fruto de uma ambivalência doutrinária. O que é essa ambivalência doutrinária? A gente vai ver logo em seguida. É justamente aquela contradição em que, ao mesmo tempo em que o espiritismo ele é uma caridade, ele é uma consolação moral, ele traz com si uma fé raciocinada por base de quê? De uma educação científica. E aí, no momento em que nos afastamos justamente do conteúdo moral de consolação, caímos então nessa ambivalência doutrinária, que é o que? É justamente apresentar, não é isso? A visão, uma razão de uma fé raciocinada, mas destituída aí daquele sentimento moral.
Então, prosseguindo em seus estudos sobre os fenômenos mediúnicos, né? Então, coube preciosa oportunidade de André Luiz de aprender novas lições sobre a mediunidade, em especial a incorporação. E aí ele sempre, né, destacar, importante destacar isso, né, que André Luiz buscava se apresentar nos trabalhos de Alexandre, né, que Alexandre conduzia na cruz terrestre, sempre que possível após os seus serviços de ordem habitual no campo das responsabilidades na colônia espiritual. Ou seja, sempre que André Luiz, né, tinha ali, né, digamos assim, um refresco nas suas atividades, né, suas responsabilidades lá na colônia espiritual, através de seus serviços, ele buscava então vir acompanhar Alexandre em seus trabalhos aqui na crosta da Terra. Euclides, um dos colaboradores espirituais do grupo coordenado por Alexandre, explica a esse que os irmãos espíritas suplicavam em rogativas pela comunicação do antigo colaborador, recém-desencarnado, Dionísio Fernandes. Alexandre, por sua vez, expõe carinhosamente ao amigo Euclides, né, as razões que ele achava que não seria prudente fazer essa comunicação. Ele está lá na sua fala, na página 241. Falando ele, então, para Euclides. Embora se constitui nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para integral aproveitamento da experiência. Sobra, em quase todos eles, na investigação e raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Olha, já que chamamento Alexandre faz, nos exortando a percebermos isso, né? A verdadeira educação moral. Além disso, diz então Alexandre, continua Alexandre, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações de nossa esfera, a que nosso amigo procura adaptar-se. Presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelho mediúnico. Então, olha aí a visão assim mais ampla de Alexandre, né? E Euclides ouviu atentamente as considerações de Alexandre e fez nova rogativa, exaltando o esforço dos irmãos trabalhadores daquele grupo. Tendo aqui sido, então, portanto, a ideia, Alexandre explica a André Luiz a natureza do trabalho. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro de linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Está lá Alexandre falando, lá na página 242. Explicando a André Luiz, né, as características específicas, né, da incorporação. Isso é uma incorporação mecânica, ou seja, da fala, da garganta, não é isso? Da fala da médium. E aí, Alexandre fala lá para André Luiz, né, que, na verdade, as medidas são as mesmas no caso de psicografia comum, mas tem uma atenção especial ao centro da linguagem na zona motora. Mas o que é incorporação na explicação objetiva de Alexandre a Dionísio? Olha que interessante como Alexandre vai resumir o que é incorporação, essa incorporação mecânica da fala. Falando então, explicando então para Dionísio, né, que seria o comunicante.
lembre-se que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. E assim chamou a atenção de forma amorosa ao fato das dificuldades de se legitimar as comunicações dessa natureza pela assistência encarnada, sendo assim respondido por Dionísio. Ou seja, Alexandre estava explicando ali também para Dionísio, né, que para que ele pudesse, né, ter calma, porque muitas das vezes, né, olha só como é que ele chamou a atenção, não acusando diretamente ao Dionísio, mas que nas comunicações dessa ordem havia muita crítica de mistificação. Então ele chamou a atenção de Dionísio para isso. E Dionísio respondeu para ele: recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando a vítima de inúmeras mistificações. Olha a lei do retorno, né? Olha a lei do retorno. Muito bonito. Está lá na página 243, né? E como se deu o preparo de harmonização entre o comunicante Dionísio e a médium Otávia. E aí Alexandre disse então para Dionísio, entre as páginas 243 e 244, né? Concentre-se com atenção sobre o assunto, peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium, com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidade no serviço de harmonização. Então vejam bem, algumas horas antes da reunião, que aconteceria às 20 horas, Dionísio é trazido para a residência da médium para que pudesse começar o preparo de harmonização com a médium. E aí fala mais à frente Alexandre Dionísio. A reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. Então, ele deixou horas antes, né, Dionísio na residência de Otávia, e 2 horas, cerca de 1 hora antes, ele ia voltar lá para resgatá-los, né, para acompanhá-lo ao núcleo de serviço. Olha o trabalho, olha a atenção nas horas, né, que são dedicadas ao trabalho aqui na Terra. E aí Euclides, né, que era aquele amigo espiritual que havia feito a exortação para que Alexandre permitisse essa comunicação, ele promove então passos magnéticos em Otávia, fortalecendo os nervos das vísceras. E André Luiz nos fala: ministrando ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente as fibras nervosas, mas também as células gliais. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. Olha que maravilha, né? Que visão de aprendizado teve André Luiz, lá na página 247, né? Ou seja, Euclides, né, fortalecendo aí os nervos de Otávia, né, com passos, né, transmitindo aí cotas de forças energéticas, né? Que força será essa? A força magnética, né? E aí, ao mesmo tempo, forma-se então, através daquela influência, ou seja, daquela condução de Euclides, né, um laço fluídico ligando o médium a Dionísio. Enquanto Dionísio falava a Otávia de seus interesses espirituais, de ser sentido pelos familiares e amigos, Otávia lhe registrava a presença e a fala,
na forma de figuração e lembranças. Olha que interessante, né? Muitas das vezes, como estamos ali a registrarmos, talvez, termos lembrança de certos irmãos que já partiram, né? E essas lembranças são o que, na realidade, é justamente a forma pela qual nós conseguimos registrar a presença deles que estão ali, nos apagando, nos consolando. Entendeu, irmão? Que interessante. Então, assim, embora o Espírito esteja ali, né, nos consolando, nos apagando, né, com a sua presença e as suas falas, nós estamos registrando a presença dele através daquela lembrança. Olha que explicação interessante, né? E quem é a média Otávia na explicação de Euclides? Lá na página 245. Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. E aí, Euclides vai discorrer sobre os abalos emocionais que Otávia tem com o marido, inclusive no dia em que ele, esse é o marido, embebedado logo pela manhã, infligiu tormentos psíquicos a ela, sofrendo ela mesma grande choque nervoso com consequências sobre o fígado. E aí, entre as páginas 247 e 250, a especial notação sobre a luta travada contra o marido para que Otávia pudesse ir ao culto. E aí, tendo sido socorrida, né, Otávia, por uma simpática irmã do plano espiritual, que a determinada hora trouxe uma tia encarnada do marido para ajudar. Então essa tia, ela faz explicações, chama atenção do sobrinho e aí consegue, né, destravar aquela corrente em que, né, o sobrinho, o marido de Otávia, estava preso, querendo algemá-la, né, psicamente ali, não deixando que ela fosse à reunião. Então vejam bem, né, a importância muitas vezes, né, em situações em que o plano espiritual nos favorece, desatando certos nós para que nós possamos ir às reuniões. Mas, sobretudo, é importantíssimo que mantenhamos a importância da nossa vontade, para que possamos ser soberanos na nossa vontade sobre os acontecimentos de última hora, que nada mais são do que aqueles empecilhos para que nós não nos coloquemos a caminho de um trabalho espiritual. Então é importante, sobretudo, não contarmos somente com aquelas atitudes, né, do nosso plano espiritual, mas eles estão sempre ali presentes, esperando a nossa atitude de vontade, mesmo imerso naquelas situações conflitivas que a vida nos traz todos os dias, ou nas vésperas, muitas vezes acontece, ou nos próprio dia, mantenhamos aquela vontade verdadeira dentro de nós, para que nós sejamos potência de nós mesmos, para que estejamos a caminho de um trabalho sério e dignificante, que só irá dignificar o nosso trabalho, contando os minutos bons nas nossas horas preciosas de trabalho espiritual. E chegando ao culto, Otávio então recebe auxílio espiritual no seu sistema endócrino, de maneira geral, e ao fígado, conforme a orientação de Alexandre. Então, Alexandre orientou ali os irmãos a dar esse auxílio a Otávia. E André Luiz nos fala, isso lá na página 251. Mais uma vez contemplava admirado o fenômeno da epífise, ou seja, da glândula pineal, né? E acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica. Essa questão da epífise nós tratamos lá no capítulo, né? No capítulo 3, em que Alexandre fala sobre a epífise.
na realidade, capítulo 2, né? Em que ele traz a maravilhosa visão sobre a epífise, ou seja, a grande opinião, sendo aí a doutrina espírita, né? Verdadeira chave para entender coisas que nem a ciência ainda tinha conhecimento e não tem. Por isso a importância de se estudar o espiritismo sob seu prisma científico, mas como traz aqui a lição, nos antecipando um pouco, né? Sem o cientificismo. Então, mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro de linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Com grande disciplina espiritual, contendo as lágrimas, Dionísio falou por 40 minutos, utilizando-se do aparelho fonativo de Otávia, despedindo-se do presente por tocante oração ditada por Alexandre. No entanto, como Alexandre havia previsto, familiares e a maioria dos presentes, exceto a esposa e poucos amigos que sentiram a presença de Dionísio, então a maioria dos presentes traçaram comentários indignos do acontecimento, tergiversando sobre o animismo, apresentando no geral um quadro de impactante cientificismo, citando obras como a de Richer, e muitos, vejam só, com um sorriso no canto. Lastimável quadro, mas que em muito ainda acontece. Doravante aí os ensinos consoladores da doutrina, mas acontece nos nossos quadros espiritistas. Alexandre, então, percebendo o desapontamento de Euclides, rapidamente solicitou seu afastamento por meio do cuidado a Dionísio, fazendo-os regressarem ao plano da colônia. Acercando-se de André Luiz, que também se apresentava com fisionomia de decepção, falou-lhe confiante e sorridente. Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem de complicadas limitações. A maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Olha o chamamento lá na página 255. E é muito interessante que nós vamos ver lá nas conclusões, no Livro dos Espíritos, na página 469, Allan Kardec nos falar. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia, que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais. E terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, fechamos aí com esse resumo de Kardec, esse capítulo maravilhoso que é sobre educação científica e moral. O Espiritismo nos traz luzes sobre a lei natural divina, nos apresenta melhores esclarecimentos sobre aspectos dos fenômenos que acontecem nas nossas vidas, como fenômenos da natureza, para que possamos alcançar de forma melhor a glória da obra divina e, ao mesmo tempo, encontrarmos sentido numa vida familiar, uma familiar espiritual e universal.
não é para que nós sejamos aí escravos daquela, ou retomemos aquela clássica posição da ciência, que se opunha num determinado momento, e com explicação importante, aquele dogma, né, isso, da religião, mas aí se aprofundou no ceticismo. Então, o Espiritismo, ele nos religa a manifestação divina através de conhecimentos científicos, mas não para nos distanciarmos do sentimento e da moral, mas para nos auxiliar a jornada de entendimento e de auxílio nos mecanismos de provas, de expiações e de progresso, seja na nossa vida individual como da própria sociedade. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, por estarmos aqui presente em mais um pequenino estudo. Deus te ilumine fortemente, e nós que já entramos aí no mês de maio, seja tu e tua família gratificados por um trabalho fecundo na doutrina espírita. Possa tu estudar cada vez mais, não para que sejas cientista ou sejamos cientistas do espiritismo, não, mas que possamos acender luzes racionais sobre determinados fenômenos, sobre as leis, verdadeiras leis naturais, para que possam ser auxílios valiosos às nossas condutas e que seja sempre o fundo principal, a nossa transformação individual em prol de uma evolução e de um progresso humanitário de nós, de nossa família, de nossos vizinhos, de toda a nossa sociedade, rumo a uma família espiritual. Tenha um grande dia. Deus te abençoa enormemente, a ti e a todos os teus familiares. Que assim seja.